E aí, meus queridos, eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem por aí. Hoje vamos ver uma listinha com 10 animes dos mais variados temas, porém todos eles com aquela pegada mais de aventura, aventuresca, e o melhor ainda é que todos eles estão 100% dubladinhos em português BR. Para facilitar mais ainda a sua vida e você deixar aquele like maroto já no início do vídeo, eu vou deixar o nome de cada obra na descrição do vídeo e ainda todas elas você vai poder encontrar na Crunchyroll, mas caso não tenha, sem problema, em qualquer site aí de animes não oficiais, você também vai poder encontrar eles dublados. Best Steamer, o primeiro da lista, que eu sei que tem muita gente que tá esperando uma segunda temporada, porque eu também tô, e nessa belezinha temos um garoto que é um Best Steamer, ou seja, alguém que consegue formar contrato com animais, tipo, meio que adestrá-los, e aí usar as suas habilidades para diversas tarefas, no dia a dia, combate, tanto faz. Só que ele, na realidade, é meio fraco fisicamente e até meio dependente das suas possíveis criaturas, por isso ele é visto como um inútil pelo grupo do herói, do qual participa, porque eles acreditam que só os guerreiros fortes e magos de classe alta são dignos de lutar contra o Rei Demônio. Aí o coitado é expulso e, sem ter muito o que fazer, sai por aí sozinho e durante uma das suas jornadas, ele salva uma garota da tribo dos felinos, que é uma das espécies supremas muito forte. E ao formar um contrato com ela, ele acaba descobrindo que ele pode absorver parte dos poderes das criaturas com quem ele faz esse vínculo, e acaba ficando muito mais forte do que qualquer um imaginava. Com o auxílio da felina, e agora mais forte, ele recomeça sua vida como um aventureiro, encontrando ao longo do caminho outras espécies supremas, ficando extremamente forte por si só e formando um grupo mais ainda, cheio de garotinhas que o adoram. O anime Decadence, que eu particularmente gosto pra caramba, sendo original, e isso se passando em um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade tá à beira da extinção devido à poluição extrema e ao surgimento de monstros gigantes conhecidos como Gadols. Aí, pros poucos restantes conseguirem sobreviver, eles moram e vivem toda a sua vida dentro de uma fortaleza imensa que tem esse nome de Decadence, e que também funciona como uma arma contra os monstros maiores. Só que lá dentro, a sociedade ela é dividida em duas classes, tendo o pessoal comum, que fazem o trabalho de manutenção e coisas mais básicas, e uma outra de guerreiros que enfrentam os monstros menores em combate, e retiram uma certa substância, uma seiva deles, na qual mantém essa fortaleza ambulante sempre ativa. A trama e mistério todo começa quando temos uma garotinha que perdeu um braço e mesmo assim sonha em ser uma guerreira, mas em vez disso acaba sendo colocada na manutenção, e é aí que temos o contato dela com um homem mais velho que já foi um grande guerreiro e que aos poucos revela ser alguém com uma tarefa sigilosa e um tanto quanto estranha, mas que ajuda a manter o sistema do Decadence como ele é. Isso porque tudo que acontece, tanto dentro quanto fora da fortaleza, tem toda uma trama escondida e uma realidade diferente de como o mundo chegou nesse estado que está agora. E os dois terão um papel muito importante na luta por um futuro para os humanos. Em Ningen Fushi no Boukensha, temos uma aventura mais básica e conhecida, inicialmente com um cara que é um aventureiro com grande experiência e que dedicou a maior parte da sua vida no grupo do qual ele participava, isso só para ser expulso sem nenhuma explicação. A namorada do coitado o trair, já que agora ele não faz mais parte de um grande grupo e não ganharia mais tão bem. Aí, desiludido e totalmente sem ter o que fazer, ele vai para uma taverna para afogar as mágoas na cachaça e lá acaba encontrando outras 3 pessoas que passaram por momentos de traição e questões bem semelhantes, perdendo a confiança nas pessoas. E ao perceberem que compartilham o mesmo sentimento de desconfiança e desilusão, os 4 decidem formar um grupo de aventureiros focado mais na parte de ganhar dinheiro e sobreviver sem depender de ninguém. Cada um vai ter uma tarefa bem específica e vão seguir regras bem definidas, onde nenhum interfere na vida do outro. Só que com o tempo, conforme eles vão fazendo cada vez mais missões, percebem que podem confiar um pouquinho mais um no outro, e à medida que crescem, tanto em força quanto em reputação, eles acabam no meio de uma grande conspiração e tramas, os levando a algumas lutas maiores que vão ter um grande impacto no mundo todo. Já em God's Games We Play, temos um mundo onde os deuses, cansados de suas existências imortais, criaram o Jogo dos Deuses,
um game de estratégia onde os humanos que são bons em alguma coisa específica, eles são chamados de apóstolos e podem desafiar as divindades. E se um apóstolo vencer 10 partidas, ele vai ter o direito a um desejo, seja ele qual for, é ilimitado. A questão é que nunca teve ninguém que conseguiu alcançar essa façanha. Nisso temos uma ex-deusa que acordou de um longo sono e exige para que tragam o melhor jogador que a humanidade tem na era atual. E esse jogador é o nosso protagonista, um humano que já venceu 3 partidas consecutivas e ele é considerado um dos melhores competidores do momento. Então a ex-deusa decide se unir a ele para enfrentar os desafios impostos pelos outros deuses e tentarem alcançar uma vitória definitiva, tendo então alguns jogos impostos pelos deuses, cada um com regras únicas e até meio ocultas, fazendo de cada um deles algo diferente e que devem ser encarados tanto com habilidades físicas quanto com inteligência. Temos também o Plunder, aquele inimigo com personagem mega overpower que passa o rodo em todo mundo, mas finge ser meia bomba, se passando em um mundo onde cada pessoa tem um número que mede tanto a força quanto a sua utilidade, e se chegar a 0, a pessoa empacota de uma forma bem estranha. Inicialmente falando de uma garota que viaja pelo mundo em busca do lendário Barão Vermelho, que foram as últimas palavras da sua mãe antes de ser levada para o abismo, até o momento em que encontra um espadachim mascarado que vive escondendo quem ele é de verdade e até a sua força, com um total de 0 preocupações, totalmente pervertido e incrivelmente com um número negativo, o que deveria ser impossível. Ao longo da história, vemos que ele tem um passado misterioso e totalmente sombrio, qual é a real natureza do abismo, uma guerra que aconteceu cerca de 300 anos atrás, precisando enfrentar vários inimigos e desvendar a verdade sobre uma grande conspiração envolvendo os números. Para falar de Konosekai wa Fukanzen-Tsugiru, eu não quero dar muito spoiler, por mais que ele apareça já direto no primeiro episódio, mas é legal manter essa surpresa. Porém, temos uma garotinha onde a sua vila tá sendo meio que atacada por uns dragões, uns bichos gordão parecendo um sapão gigante, e um certo homem acaba salvando ela no meio disso. Esse cara tem uma certa tarefa essencial nesse mundo, onde ele precisa procurar certas anomalias, eventos que se repetem, criaturas que surgem do nada e regras que parecem não fazer sentido. E mesmo depois de já ter ajudado a garota, ela e todos da vila acabam simplesmente pegando fogo por conta de algo que ele não pode mudar, pois isso era para acontecer independente do que ele fizesse. Porém, por conta de algum mistério misterioso, ela acaba voltando à vida. Ficando intrigada com o que aconteceu no seu mundo e com o trabalho desse homem, ela vai junto dele mundo afora, aprendendo mais sobre esse lugar que ela vive, encontrando outros personagens e irregularidades até de fato entender o que realmente está acontecendo. Um mais conhecido, The Elusive Samurai, sobre um garotinho que vive sua vida de boas, super despreocupado e que é extremamente bom em fugir de tudo e todo mundo, mesmo sendo o grande herdeiro do seu clã. Mas essa atitude muda quando a paz da vila acaba, quando um samurai invade o local do clã e extermina a família dele. Sendo agora ele o único sobrevivente, precisa fugir, inicialmente, para depois tentar um contra-ataque e retomar o controle de tudo. Só que ele não acredita que consegue fazer isso, porque ele não tem nenhuma grande habilidade de combate. Nisso temos um sacerdote que diz saber sobre o futuro e acredita que ele tem um potencial imenso. Ao longo da história temos suas tantas aventuras, aprendendo que sua habilidade de fuga pode ser algo incrivelmente útil em uma batalha, conseguindo vários aliados, virando de fato um líder cada vez maior, enquanto o outro lado também fica mais forte a cada dia. Tatoeba Last Dungeon, falando sobre um garoto que deseja ser um soldado e entrar para o exército real indo para a cidade principal, só que ele é muito ingênuo e não tem noção da própria força, o que faz com que ele seja visto como alguém totalmente fora da curva e de certa forma especial, mas isso é porque ele nasceu e cresceu em uma vila que fica ao lado do último calabouço, um lugar cheio de monstros ridiculamente fortes, e na sua vila ele era considerado o mais fraco. Porém agora, conseguindo feitos incríveis de maneira absolutamente bobas, derrotando monstros sem o mínimo de esforço e várias outras bizarrices, chamando a atenção de várias pessoas, principalmente algumas garotas, como uma bruxa, por exemplo, e outras que vão fazer parte do seu círculo de amizade. E o que teremos são essas aventuras cômicas que trabalham o lado absurdo da sua força, enquanto continua acreditando que ainda é muito fraco, enfrentando seres cada vez mais fortes, não que faça muita diferença, e até outros problemas dentro do reino.
Em Mahjou no Tabi Tabi temos uma menina que desde sempre quis ser uma bruxa e por isso passou por vários treinamentos pesados até de fato receber esse título. Já como uma bruxa, ela sai em uma jornada, sozinha mesmo, indo a vários reinos, conhecendo e reencontrando pessoas e histórias diferentes, como a da sua antiga mentora, uma aprendiz de bruxa, presenciando tragédias e momentos tristes. Aqui é como se cada episódio fosse uma história, um momento diferente que ela vivenciou, apresentando uma nova aventura e aprendizado. Por isso vale lembrar que nem todas têm um final feliz. Algumas são só um final mesmo. E mesmo que venha a ser uma aventura mais focada em exploração, ainda assim temos momentos de ação envolvendo, obviamente, magia e criaturas mágicas. E por último, mas não menos importante, o Hoka no Yushi, um anime um pouco mais desconhecido que passou batido pra muita gente, mas tem uma aventura bacaninha e um mistério muito legal também. Sobre um mundo que tem uma lenda de que quando o deus demônio renascesse, 6 heróis seriam escolhidos para ir derrotá-lo. Nisso temos, em um certo reino, uma disputa que estava acontecendo entre 2 grandes guerreiros para decidir quem seria o último escolhido da deusa para essa tarefa, mas acaba sendo interrompida por um maluco que se diz ser o homem mais forte do mundo. E o pior é que ele é realmente muito bom, mas usa meios não convencionais para ganhar seus embates, e no final de tudo acaba sendo preso. Porém, depois solto por uma princesa, que é uma das escolhidas, e levado junto dela para o local onde irão encontrar os outros heróis escolhidos. A questão toda começa quando, ao chegarem nesse local, em vez de 6 pessoas, tem 7, e todos com a marca do herói. Ou seja, um deles é um farsante, recaindo inicialmente sobre o autoproclamado homem mais forte do mundo como suspeito, tendo que ao mesmo tempo fugir, provar sua inocência e tentar encontrar o verdadeiro impostor. E durante tudo isso temos tanto embates que dão cenas bacanas de ação, mistérios sendo revelados, o passado e a verdadeira natureza de cada um dos escolhidos e até mesmo um certo romance bem bonitinho rolando. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui e espero que tenham conseguido encontrar um anime que ainda não tenha visto. Às vezes é difícil, mas vai que né. Espero também que tenham gostado dessa lista e não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!